Lucas 15, 11. Vamos hoje meditar, meus irmãos, sobre uma passagem muito conhecida, mas como nós já sabemos, a palavra de Deus se renova a cada dia, e a cada dia ela nos dá o entendimento que o Espírito Santo deseja que tenhamos. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito de quatro coisas que todos nós conhecemos, mas que na maioria do tempo, a maioria dos cristãos parece se esquecer. Eu quero falar a respeito de pecado, eu quero falar a respeito de arrependimento, eu quero falar a respeito de conversão e quero falar a respeito de perdão. Pastor, o senhor sempre fala de pecado. Jesus veio por conta dos nossos pecados. Jesus padeceu no madeiro, no Calvário, por conta dos nossos pecados. Se não fosse necessário falar de pecado, Jesus não teria carregado os nossos pecados. Se não fosse necessário falar de conversão, Jesus não diria que nós devemos negar a nós mesmos todos os dias. Se não fosse para falar de arrependimento, a palavra de Deus não diria que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E só é perdoado, só pede perdão quem de fato se arrepende. Se não fosse necessário falar de conversão, Jesus não chamaria o povo a se voltar para Ele. E se não fosse necessário falar de perdão, Jesus não teria morrido por nós. Nós temos vivido uma vida que parece que esquecemos do sacrifício que Jesus fez por nós. É bom a gente receber bênção e devemos desejar as bênçãos de Deus. Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é sobretudo o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Não há pai que eu conheça, pai na concepção da palavra, pai de verdade, que não queira o bem dos seus filhos. Mas nós precisamos primeiro lembrar que é necessário nascermos de novo. Nascermos de novo. Em verdade vos digo, disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer de novo, não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Eu não posso ter a ilusão de que vivendo do jeito que eu quero, por conta da misericórdia de Deus o tempo todo, Deus vai simplesmente fechar os olhos e esquecer das minhas ações. Eu não posso imaginar que vivendo uma vida lá fora, que não honre ao altar do Senhor Jesus, no grande dia que o Senhor Jesus voltar, eu serei um dos primeiros, se estiver morto, a ressuscitar, se estiver em vida, a ser levado às alturas para encontrar com Jesus. A igreja é separada. Ser santo significa ser separado, e nós podemos e devemos nos separar todo dia. Nós vamos aprender, talvez hoje, uma lição nova através da vida desse homem, o chamado filho pródigo. Pródigo é um adjetivo que indica uma pessoa que gasta em excesso, uma pessoa que não controla os seus bens, uma pessoa que vive de qualquer forma, desenfreada. Nós não podemos ser pródigos. A maioria das pessoas pensa que o pródigo é porque ele voltou. Não, o pródigo é porque ele saiu e viveu uma vida desregrada, sem a presença de Deus. Diga assim para o seu irmão que está ao seu lado: o pecado sempre começa com a decisão de sair da presença de Deus. O pecado sempre começa com essa decisão. Enquanto eu estou na presença de Deus, eu sei que eu devo obediência, eu sei que o temor que eu devo ter permanece aceso no meu coração. Mas quando eu me afasto da presença, quando eu saio da presença de Deus, eu começo a dar a abertura necessária para que o diabo venha sobre a minha mente, o diabo venha sobre o meu coração e sobretudo sobre os meus ouvidos, e comece a falar coisas que eu, por não estar mais na presença, entendo que é normal. No verso de número 11 diz o seguinte: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente é agir de modo libertino, devasso, desregrado ou depravado.
E aqui já começa o grande problema desse homem. E aqui já começa o grande problema de muitas pessoas que já conhecem, que já estiveram na presença do Pai, que já viveram na presença de Deus. O filho, ele não quer mais a presença do Pai. E, meus irmãos, o pecado começa não no mundo, o pecado começa na decisão do meu coração. Eu posso estar no mundo, tem muita gente que não pertence a Deus lá fora, que tem uma conduta muito mais digna do que aqueles que estão dentro da igreja. Tem muito ímpio lá fora que honra a esposa mais do que um crente honra. Tem muito ímpio lá fora que honra o marido muito mais do que uma crente honra. Tem muito ímpio lá fora que tem mais compromisso com as coisas do trabalho, com as coisas de Deus, do que gente que está dentro da igreja. Mas o pecado não começa lá fora, o pecado começa no coração. Nós precisamos sempre nos lembrar que somos separados. Esse jovem, ele não queria o pai, ele queria aquilo que o pai lhe podia dar. Ele ignora. Nós sabemos. Se vocês estão me ouvindo hoje, eu estou bem afônico. Está conseguindo me ouvir no fundo? Todo mundo? Amém. Esse jovem, ele queria aquilo que o pai poderia dar. E aqui está uma verdade dura que serve para a igreja. Muita gente está dentro da igreja não por conta da presença de Deus, não por conta de Deus, mas por conta daquilo que Ele pode fazer. Eu sempre te repreendo aqui: para de olhar só para as mãos de Deus, que são poderosas, mãos que nos guardam, mãos que nos protegem, mãos que restauram, mãos que abençoam, mãos que fazem o impossível. Tudo isso a gente sabe que Deus faz, mas a gente precisa começar a aprender a olhar para os pés do nosso Senhor. É em oração, é em entrega, é em rendição. Tem gente que não quer Deus, mas quer bênção. Não quer a presença, mas quer a provisão de Deus. Não quer buscar intimidade, não quer buscar relacionamento, mas quer que na hora da dificuldade Deus venha e entregue todo o recurso que Ele tem. Foi isso que esse jovem fez. Esse jovem não quis a presença do seu pai, ele quis aquilo que o pai poderia lhe entregar. Se você está dentro de uma igreja, se você vem orar a Deus pensando só naquilo que Ele pode fazer por você, peça nesse exato momento, aí no seu lugar, em silêncio, no teu coração, para que Deus converta o teu coração. O pecado começa, meus irmãos, quando a gente diminui a importância de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a colocar dentro do nosso coração que Deus não está no controle da minha vida, sou eu quem estou. Quando eu tomo posse da minha vida, eu tomo posse do meu desejo, ou melhor dizendo, o meu desejo toma posse de mim. Porque se eu estou fora da presença de Deus, o que vai falar mais alto não é mais o meu espírito, não é mais o meu temor, é a minha carne. E a carne é faminta, a carne é faminta. Esse homem pede a herança do pai dele, como se o pai dele já estivesse morto. Nós sabemos como funciona. A herança é entregue depois que a pessoa morre. E tem muita gente matando a Jesus Cristo uma vez mais. Tem muita gente sacrificando Jesus Cristo uma vez mais. Tem muita gente matando a Deus. Mas Deus é eterno. Deus não pode ser morto. Deus não está morto. Mas tem gente que dentro do coração já abriu uma sepultura e tem enterrado ali dentro Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando esse homem pede a herança ao seu pai, ele ignora que o seu pai está vivo. E a palavra diz, o texto diz, partiu para uma terra distante. Eu te pergunto, por que partiu para uma terra distante? Porque o pecado te leva sempre para longe. O pecado te leva sempre para longe. Longe do que, pastor? Longe de Deus, longe da presença, longe da sensibilidade espiritual, longe da identidade cristã que com tanto custo você conquistou. O pecado te leva para longe da presença. Eu posso alcançar a minha esposa porque ela está sempre ao meu lado. Eu posso alcançar os meus filhos porque eles estão sempre ao meu lado, mas eu não posso alcançar alguém que não esteja perto de mim. Por mais que Deus seja onipresente, por mais que Deus esteja em todos os lugares, por mais que Deus possa fazer tudo o que a gente sabe que faz, a decisão que você toma no teu coração de manter-se longe dele é respeitada por ele.
Enquanto você escolher ficar longe de Deus, Deus vai ficar longe de você. Não tenha dúvida disso. Eu falava até nessa mesma visita de pessoas que sempre falam: Deus está comigo, Deus está comigo o tempo todo. A pessoa está dentro de um bar, está falando porcaria, está vivendo de uma forma que não agrada a Deus, e enche a boca, e com uma certeza que me assusta, de que Deus está com ela. Deus está com ela, mas Deus não está se manifestando nela. Deus pode estar com gente que não está na presença dele, mas não se manifesta mais na vida dessa pessoa. Sansão, enquanto estava cheio do Espírito, fez coisas grandiosas para Deus, mas a presença do Espírito de Deus saiu dele e ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Por que ele perdeu a presença de Deus? Porque ele começou a se afastar. Ele tinha um voto. Ele tinha um voto. Você também tem voto com Deus. O seu voto qual é? É um voto de obediência, é um voto de fidelidade, é um voto de servidão, é um voto de temor a Ele. Se você quebrar o seu voto, acredite, Deus não vai mais se manifestar na tua vida. E como pai, ele vai sofrer. Como pai, o coração de Deus vai ficar entristecido, mas ele vai olhar para você e pensar: eu não posso te ajudar, porque você quer o quê? A bênção. Você quer o quê? A provisão. Você quer o quê? A salvação, o milagre, mas acha que vai receber e não vai. Não vai. Eu sempre te digo aqui, eu não venho aqui nesse altar para mentir ao teu coração. Eu sempre falo, e a minha esposa me cobra muito disso, porque às vezes eu penso: gente, oh meu Deus do céu, o povo está sumindo da igreja. Aí eu penso: é por conta da minha pregação. É por conta da minha pregação. A minha pregação é dura. A minha pregação é uma pregação para gente madura na fé. Aí eu penso: como é que eu não vou ser duro com essas pessoas, se a palavra de Deus exige a segregação? A gente precisa se separar. Deus quer te abençoar? Quer. Deus vai te abençoar? Pode. Deus quer que a sua vida seja uma maravilha? Pode ter certeza que quer. Mas enquanto você olhar só para as mãos dele e não para os pés, Deus vai continuar distante de você. O pecado, meus irmãos, promete liberdade. O pecado promete liberdade, mas sempre o pecado te leva para uma prisão. Prisão da mente, prisão na saúde, prisão na vida financeira, prisão num casamento, prisão. O pecado te leva para uma prisão que, acredite, é muito difícil de sair. Nós já fomos lá do mundo, nós já sabemos o que o mundo oferece. O mundo é ruim para quem está na carne, não. Mas para nós que somos do Espírito, o mundo só tem coisa ruim para a nossa vida. Fuja do pecado. Talvez você entenda que pecado seja só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você ache que o pecado é só roubar, é só matar, é só destruir alguém. Não, as coisas simples do dia a dia são pecados. Não existe uma diferenciação no coração de Deus, na palavra de Deus, para pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E se nós estivermos em pecado, se Jesus voltar para nós hoje, Jesus pode não voltar hoje para o dia do juízo, mas Ele pode voltar para a sua vida hoje, pode voltar para a minha vida hoje ainda. E se eu for encontrado em falta, se eu for encontrado em pecado, eu não vou ser salvo. Eu não serei salvo. Eu não serei salvo. Ah, pastor, mas Deus é misericordioso. Sim, talvez a gente vai encontrar com um pecador. Talvez a gente vai encontrar com alguém no dia da salvação, salvos, que você pode imaginar: como é que essa pessoa está aqui e o fulano não? A gente não sabe até onde a misericórdia de Deus vai para salvar alguém, mas eu sei que a palavra dele me instrui, a palavra dele me alerta, a palavra dele me repreende, me adverte que eu preciso viver em santidade. O pecado, grande ou pequeno, não deixa de ser pecado. Imagine a cena: bateram lá na minha porta, minha esposa vai atender. Pastor James está aí? Estou aqui não. Eu estou lá. Telefone toca. Amor, é para você. Ah, quem é? É fulano. É dona Silvana. Ah não, dona Silvana não. Fala que eu não estou.
Mas é o teu celular. Não, fala que eu saí e esqueci o celular. Pecado. Qual é esse pecado, pastor? Da mentira. Pecado da mentira. O guarda me para no trânsito, eu estou com o carro emprestado do pastor Jefferson. Aí eu esqueci a minha carteira de motorista. Mas para que o pastor Jefferson, já que o carro é dele, não seja prejudicado, eu falo para o guarda: será que dá para o senhor receber um café? Quer um café para deixar isso tudo para lá? Pecado. As coisas pequenas, Salomão diz que não são as grandes raposas que vão lá e acabam com a vinha. São as raposinhas. O seu pequeno pecado cometido hoje pode não ter um efeito na vida de ninguém. Alguém que foi atrás de mim para conversar porque estava com saudade, eu disse que eu não estava, não vai morrer por causa disso. Mas o diabo vai colocar no meu coração que isso é normal. Eu estou mentindo, é normal. Estou negociando uma coisa errada, mas não tem efeito imediato na vida de ninguém, tampouco na minha. Parece que na minha não, mas Deus está acumulando. Mentiu ontem, mentiu hoje, enganou hoje, amanhã com certeza vai acontecer. Sabe, Deus observa o nosso comportamento. E tudo aquilo que é pequeno, ganha uma grande proporção. Se eu começar todo dia a irritar minha esposa por algo pequeno, segunda-feira eu deixei a toalha em cima da cama. Amor, já te pedi, não deixa a toalha em cima da cama. Na terça-feira eu deixei o banheiro todo molhado. Amor, eu já te pedi, não deixa o banheiro molhado. Na quarta-feira eu esqueci a água no fogo até acabar o gás. Amor, olha o perigo. Aí na quinta eu faço outra coisa, na sexta eu faço outra coisa. Vai chegar uma hora que ela vai explodir. Eu não aguento mais falar com você, James. Eu não aguento mais, eu já te avisei. Eu não sou tua empregada, eu não sou escrava de ninguém. Eu também tenho minhas coisas para fazer. Coisas pequenas que vão chegar em um momento e provocar alguma situação na minha vida. Pecados pequenos, mentira, engano, coisas pequenas vão sendo acumuladas na conta do inferno. E vai chegar uma hora que o diabo vai pegar todas essas coisinhas pequenas que você cometeu, e como diz lá no livro de Jó, ele vai se apresentar a Deus. E nós sabemos, ele é acusador. O diabo é acusador. Se você não quer o teu nome sendo levado por Satanás aos ouvidos de Deus, pare de pecar. Pare de pecar. Pequenas coisas, pequenos hábitos te levam à destruição. Mas não é a destruição do teu carro, é a destruição da tua alma. E tua alma destruída irá padecer no inferno. Você sabe qual é a consequência do pecado? Sabe qual é a consequência do pecado? Diga para o seu irmão: a consequência do pecado é o fundo do poço. Versículo 14 a 16. Versículos de 14 a 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O homem tinha tudo dentro de casa, o homem tinha tudo enquanto estava na presença do seu pai, mas quando saiu da presença do pai, perdeu o temor ao seu pai. E aí estou falando de um pai terreno, mas nós também podemos fazer o exercício com o Pai Celestial. Deus te dá tudo, sim ou não? Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te livra, Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te perdoa. Deus já deu tudo o que a gente precisa. Aí eu decido sair da presença de Deus. Eu decido sair da presença de Deus. Eu vou começar a viver me lambuzando no meio dos porcos, espiritualmente falando. Esse homem fez uma escolha, saiu da presença de Deus, saiu da presença da casa do Pai, e de repente tudo aquilo que Deus tinha entregue nas mãos dele acabou. Porque é assim que funciona. Nós plantamos no altar de Deus e colhemos. Se nós pararmos de plantar, uma hora a colheita acaba. Nós lidamos com libertação aqui. Pastora Adriana, pastora Sueli, pastor Jefferson, eu, bispo, todos nós lidamos com entidades demoníacas aqui. Por que o diabo nos obedece?
pelo nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Mas se eu tiver vida em pecado, o nome de Jesus não vai adiantar. Se eu estiver em pecado, o nome de Jesus não vai adiantar. Eu vou estender a minha mão sobre você, vou dizer do fundo do meu coração: Deus abençoe a vida da Arlinda, e não vai acontecer nada. Se eu parar de jejuar, se eu parar de orar, se eu parar de obedecer a palavra, se eu me desviar dos meus caminhos, uma hora a unção que Deus colocou sobre mim vai acabar, e o diabo fará comigo a mesma coisa que o diabo fez com esse homem. Esse homem estava debaixo da presença do Pai, na casa do Pai, tendo tudo. Saiu da presença de Deus para viver no mundo, e o recurso acabou. E Deus vai permitir para te ensinar uma lição, que você passe por situações que você não precisava. É a escolha de Deus? Não. A escolha de Deus é respeitar a tua escolha. Enquanto tem recurso, o pecado parece bom. Enquanto tem recurso, o pecado parece que está funcionando às mil maravilhas. O diabo não vai deixar você pecar um pouquinho e já te acusar. Ele vai te dando corda, ele vai te dando espaço, ele vai te dando folga, até que um dia o laço aperte. Ele vai te apresentar diante de Deus, e Deus não vai poder te defender. Porque Ele não pode, não. Porque a tua escolha foi ficar longe dEle. Começa a passar necessidade. Olha que situação. Foi apacentar os porcos. E o texto ainda piora: desejava encher o estômago com as bolotas. Ou seja, um homem que tinha tudo na casa do Pai, um homem que enquanto estava na presença de Deus tinha tudo, agora deseja comer lavagem de porco. É isso que o pecado faz. O pecado vai trocar a tua honra pela tua humilhação. O pecado vai trocar a tua provisão de Deus pela miséria que Ele te oferece. Meus irmãos, o pecado nada de bom traz. Nada de bom traz. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, e é a pior das mortes, é a morte espiritual. Esse homem tinha tudo, saiu da presença. Você tem tudo de Deus. Se você sair da presença dele, acredite, o diabo vai tocar na sua vida. Ah, mas Deus é injusto. Eu estou há 20 anos na igreja, há 20 anos cometendo pequenas coisas, cometendo pequenos pecados. Diga assim: arrependimento é quando a consciência desperta. Esse homem comeu o pão que o diabo amassou. Tinha amigos. A palavra diz que ele viveu dissolutamente. Ou seja, devia viver saindo com um monte de mulher, devia estar rodeado de pessoas para aproveitar a condição que ele tinha. E é assim que funciona hoje. Deixa você passar necessidade para ver qual é o amigo que está do teu lado. O amigo que está do teu lado sempre é Deus. Deixa acabar o teu dinheiro. Deixa de pagar pizza todo final de semana para os outros. Deixa de convidar o teu vizinho para o churrasco. Deixa a fumaça do churrasco sair do teu quintal, parar de sair do teu quintal, para ver se alguém vai bater na tua porta de domingo, na hora do almoço, para perguntar se você quer almoçar lá. Deixe. Esse homem fez tudo o que queria. Acabou o dinheiro dele, acabou a amizade, acabou a beleza, as mulheres não queriam mais saber dele. Ele chegou ao ponto de desejar comer comida de porco. Capítulo 15, verso 17 a 19. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno. Olha a tristeza do coração desse homem. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos. A palavra diz: e caindo em si. A pessoa caiu em si. Ela estava iludida pelo diabo. O arrependimento não é remorso. Com certeza ele sentia remorso por ter deixado o pai. Com certeza ele sentia remorso por ter exigido algo do pai que ele ainda não tinha direito. Com certeza ele tinha remorso de ter deixado o irmão sozinho. Com certeza ele tinha. Mas só quando ele caiu em si, ele entendeu, ele se arrependeu verdadeiramente. 2 coisas: ele caiu em si. Segunda coisa, levantou-se e foi ter com o pai.
Esse homem não se levantou e foi pedir ajuda para o vizinho. Esse homem não se levantou e foi pedir ajuda para o irmão da igreja. Esse homem não se levantou e foi pedir ajuda para o pastor. Esse homem se levantou e foi ter com o próprio Pai. Deus é quem você deve buscar em primeiro lugar. É Deus quem pode te repatriar. É Deus que pode te trazer de volta. É Deus que pode tirar a tua vergonha. É Deus que pode matar a tua fome. É Deus que pode saciar a tua sede. Ele foi direto ao Pai, ele foi direto à fonte. Vá direto a Deus, vá direto a Deus. Jesus Cristo te deu acesso direto ao Senhor. Vá direto a Ele. Ele se arrependeu. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é você reconhecer. É você reconhecer que errou, assumir a tua responsabilidade. Tem gente, Adão, Senhor, a mulher que tu me destes me deu de comer. Você vê na Bíblia Deus cobrando primeiro a Eva. Você vê na Bíblia o sacerdote Adão sendo amaldiçoado, e por causa dele a terra. Talvez, eu imagino, não é a Bíblia, eu imaginando, se Adão tivesse dito: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, talvez Deus teria perdoado a ele e hoje nós viveríamos uma vida diferente. Mas o que ele fez? A culpa não foi minha, Senhor. A mulher que tu me destes, ela me deu de comer. É a mesma coisa de eu fazer coisa errada e falar que a culpa é da minha esposa. A culpa pelas minhas ações só pode recair sobre mim. Eu decido, sou eu quem tomo ação. A decisão é sua. Não culpe o teu irmão, não culpe a tua esposa, não culpe o teu marido, não culpe quem quer que seja além de você pela sua decisão. A decisão é sua. Quando alguém te convida para ir a um bar, te coloca uma arma na cabeça. Quando alguém te convida para ir a um lugar que você sabe que não deve estar, alguém coloca uma arma na tua cabeça. Quando você que tem problema com bebida, com cigarro, seja lá com o que for, faz algo que vai alimentar o teu vício, a decisão é sua ou é de alguém que te convidou? Imagine, eu sou um homem casado. Pela misericórdia de Deus, eu não sou tão acabadinho assim não, né? Agora imagine, uma mulher vem dar em cima de mim. Pastor Jefferson, usado pelo diabo, está amarrado, é só um exemplo. Pastor Jefferson, usado pelo diabo. Pastor, vai ter uma festa ali, tem uma menina lá que está perguntando do Senhor. Vamos? Não, pastor, muito obrigado. Pastor Jefferson, deixa o diabo te usar. Não, pastor, eu sou casado. É assim que deve ser. A decisão é minha, a escolha é minha. A escolha sempre vai ser minha. Eu me lembro de uma vez que eu estava no metrô. Vou falar porque minha mulher sabe tudo que acontece comigo, graças a Deus, graças ao bom Deus. Eu falava até com o pastor outro dia, não tem coisa melhor do que sua esposa falar assim: amor, posso pegar o seu celular? Está aqui, amor, pode levar. Teve um período que ela estava sem celular, ela ficou uma semana levando meu celular para o trabalho, e eu em casa, tranquilo, porque as minhas decisões em relação ao meu casamento são as decisões que eu tenho em relação a Deus. Se eu não honro a minha esposa, como é que eu honro a Deus? Como é que eu posso honrar a Deus sem honrar a minha esposa? Então a decisão é tua. Eu estava no metrô um outro dia e tinha uma mulher muito bonita. Sabe aquela pessoa que chama a atenção? Eu não olhei para ela com maldade, mas era uma mulher que você olhava assim: caramba, que mulher bonita. Como tem muito homem por aí. Na minha cabeça veio uma decisão. Metrô parou na outra estação, abriu a porta, eu desci e fui para o outro vagão. Eu estava desejando aquela mulher? Não, diante de Deus eu não estava. Mas para que eu vou deixar o meu olho ser contaminado, se eu posso sair daquele ambiente? Eu posso sair daquele ambiente. A decisão foi: não vou olhar mais para essa mulher. Vou descer, vou para o outro vagão, preservo os meus olhos, preservo o meu coração e preservo a honra da minha esposa. Preservando a honra da minha esposa, preservo a bênção de Deus sobre a minha vida, a proteção de Deus sobre a minha casa. A decisão foi dele. Ele tomou uma decisão agora correta. Ele se arrependeu e ele foi direto ao Pai.
Ele foi direto ao Pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Se arrependeu, voltou ao caminho. Nós falamos do pecado, estamos falando agora do arrependimento. Esse homem indo ao encontro do Pai, nós estamos falando da conversão. Ele saiu da casa do Pai e foi para o mundo. O mundo fez o que o mundo faz, destruiu a vida dele. E ele se converteu, ele mudou a direção e voltou à casa do Pai. Ainda dá tempo de você voltar à casa de Deus. Ainda dá tempo, se você saiu, de voltar para a presença de Deus. Ainda dá tempo, mas não espere pelo amanhã. Aqui começa o milagre dele. Arrependimento não é emoção, é um despertar espiritual. Ele percebeu algo valioso pelo que diz na palavra: na casa do meu pai há pão, na casa do meu pai há sustento. Quantos empregados na casa do meu pai comem do bom e do melhor, e eu estou aqui desejando comer comida de porcos. Essa é a comida que o diabo vai te oferecer. Deus não. Deus te dá pão, Deus te dá vinho, mas é preciso estar na casa do Pai. Arrependimento verdadeiro, até anotei aqui. Fala comigo. Arrependimento verdadeiro é com fé, gente, com fé. Eita glória. Arrependimento verdadeiro é reconhecer o erro, assumir a queda, parar de culpar os outros e culpar a si. Ele declarou: pequei contra o céu e contra ti. Ele não ficou dando desculpa, ele não suavizou a atitude dele, ele não ficou colocando a culpa em outra pessoa, ele não tentou se justificar. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Se você tem algo a pedir perdão para Deus, faça logo. Faça logo. Senhor, a gente ora assim, né? A maioria das pessoas: meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Aí Deus está tentando lembrar: peraí, Ele está falando do pecado da segunda? Está falando do pecado da terça? Ou foi daquele ano de 2020? Ah não, deve ser o pecado de 2015. Ah não, deve... Gente, Senhor, me perdoa pelo pecado da mentira. Meu Pai, eu te peço perdão porque eu adulterei. Meu Pai, eu te peço perdão porque eu menti. Meu Pai, eu te peço perdão porque eu me prostituí. A gente tem que pedir perdão e Deus tem que saber a razão. Deus tem que saber a razão. Eu estou pedindo perdão, Senhor, porque eu pequei contra ti. Eu fiz isso, isso, isso. Deus é misericordioso. Não guarde o teu pecado, seja ele qual for, seja ele grande, seja ele pequeno. Confesse a Deus o seu pecado. Aquele que confessa o pecado, diz a palavra, recebe a misericórdia. Viva com a tua consciência limpa. Isso é muito raro hoje. Tem gente que é raro o que esse homem fez. Hoje, gente com informação a respeito de Deus como tem, continua mentindo para Deus, como se Deus pudesse ser enganado. Senhor, eu fiz aquilo, mas a culpa foi do meu patrão. Senhor, eu fiz aquilo, mas a culpa foi do meu irmão. Senhor, eu fiz aquilo porque a mulher que tu me destes me incentivou a fazê-lo. Não, a decisão é tua. Pecado, meus irmãos, esse homem entendeu, não é só contra pessoas, é sobretudo contra Deus. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Olha o que ele diz, é algo poderoso. Já não sou digno. Já não sou digno. Ali ele matou o orgulho que ele tinha. Ali ele matou o orgulho que o carregava no coração. Ali ele matou o orgulho que fez ele sair da presença de Deus e cair no mundo, cair na escuridão. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento começa quando você para de se defender e passa a assumir. Pequei contra o Senhor. Pai, me perdoa porque eu pequei. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai dele viu ele de longe. Viu ele de longe. Esse homem com certeza estava sujo. Esse homem com certeza tinha uma aparência de doente. Talvez nem fosse mais reconhecível pela sua aparência, mas de longe a palavra diz que o pai o viu. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Mesmo que você hoje esteja longe dele, ele está te vendo.
Ele está só esperando você se conscientizar e voltar para a presença dele. Mas voltar e se entregar. Voltar reconhecendo: Pai, pequei contra ti. A palavra diz que o Pai, ou seja, Deus, estava vendo de longe, mas ele se aproximou. Mas Deus não esperou ele chegar até a porta dele. O pai não esperou ele chegar até a porta. A palavra diz que esse homem saiu correndo ao encontro dele. Um pai que entregou tudo o que tinha, viu a ingratidão do filho, viu o erro do filho, olhou apenas para a situação do filho. E é isso que Deus faz. Não importa a decisão que você tomou lá atrás, se arrependa. Não importa qual foi o caminho que você traçou até hoje, volte pelo caminho chamado Jesus. Volte à presença de Deus, volte à casa do Pai. E assim como este homem, ele vai te receber. Ele vai te receber, mas é preciso pedir perdão, é preciso reconhecer. Ele poderia só ter ficado pensando, mas ele decidiu voltar. Ele decidiu voltar. Decida voltar à presença e permanecer nela. Esse homem foi ao encontro dele, beijou ele, abraçou ele, recolheu ele, acolheu novamente na sua casa. Esse homem disse: me faz como um dos teus empregados. E o pai falou: traz roupa nova, coloca o anel no dedo, coloca a sandália nos seus pés. Você pode ter voltado hoje todo sujo, esfomeado, esfarrapado, mas Deus vai dizer àqueles que são dele: veste uma roupa nova, coloca a sandália nos pés, devolve o anel da autoridade sobre ele. E outra: mata o bezerro cevado. Mata o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e viveu. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Volte para a casa de Deus e Deus vai matar o bezerro. Deus vai te dar roupa nova. Deus vai colocar sandália no teu pé e Deus vai colocar um anel que representa a autoridade espiritual. Volte para a casa do Senhor. Volte hoje ainda. O Pai se moveu de grande e íntima compaixão. Esse homem começou a dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O homem interrompeu ele. Traz-lhe a melhor roupa, restaurou a dignidade. Põe-lhe um anel, restaurou a autoridade. Sandálias nos pés, restaurou a identidade do filho. Quem anda descalço é escravo. Quem anda descalço é escravo. Você é filho e Deus coloca a sandália nos teus pés. Quem anda esfarrapado é escravo, mas você é filho. Deus te veste com uma veste nova hoje, uma autoridade nova hoje, uma unção nova hoje. Se vista da presença de Deus, se vista da presença do Espírito Santo, porque o perdão de Deus não é parcial, é completo. É completo. Esse homem machucou o coração do pai, esse homem levou coisas do pai, esse homem desperdiçou coisas do pai, mas esse homem voltou para a casa do pai. E aquilo que ele levou, aquilo que ele desperdiçou, aquilo que ele entregou para o mundo, o pai entregou de volta nas mãos dele. Qual foi o preço dessa nova oportunidade? Arrependimento. Saiu do pecado, se arrependeu, se converteu e voltou para a presença de Deus. Saia do pecado, se arrependa, se converta e volte para a presença de Deus. Saia do pecado, se arrependa, se converta e volte para a presença de Deus. E o anel será colocado no teu dedo, a roupa será colocada no teu corpo e a sandália será colocada nos teus pés. Se coloque de pé, aplauda o nosso Senhor Jesus.